biológicas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mitocôndria. Eu sou a Felícia. Eu sou a Juliana. Eu sou a Suzana. E eu vou começar a falar da mitocôndria, como ela é. Ela tem a forma arredondada e pode ser alongada em alguns casos. Presente no citoplasma de células eucariontes, tem um diâmetro de 0,5 a 1 micrômetro e o comprimento até 10 micrômetros. A quantidade depende da necessidade energética, como as células musculares estriadas e nervosas que necessitam de muita energia, têm muitas mitocôndrias. Em geral, estão espalhadas no citosol e algumas têm região fixa. A função das mitocôndrias é a respiração celular. Como é uma mitocôndria? Tem duas membranas, uma interna e uma externa, como um espaço entre elas chamado de espaço intermembranas. A matriz mitocondrial, que corresponde ao gel, nessa matriz há várias cópias idênticas do DNA mitocondrial, RNA e ribossomos mitocondriais especiais. Há também várias enzimas para expressão dos genes mitocondriais. No espaço intermembranas, tem várias enzimas que usam energia vinda da matriz. Eu vou dar alguns detalhes sobre os compartimentos da mitocôndria. A membrana externa é lisa com vários poros formados por uma proteína porina. É permeável a todas as moléculas pequenas. Há outras proteínas além da porina. A membrana interna faz dobras chamadas cristas. Nela contém proteínas com 3 funções. Uma, conduzir as reações da oxidação da cadeia respiratória. Outra é o complexo enzimático, o ATP sintase para produzir ATP na matriz. E a outra são proteínas transportadoras que regulam a passagem de substâncias para dentro e para fora da matriz. A membrana interna é impermeável a íons e a maioria das moléculas pequenas ionizadas devido às cardiolipinas tem os corpúsculos elementares onde os prótons atravessam para gerar ATP e calor. A maioria das proteínas mitocondriais vem do citosol, sendo uma pequena parte feita na própria organela. A matriz e as cristas são os principais compartimentos funcionais da mitocôndria. Então, como a função da mitocôndria é a respiração celular, eu vou falar um pouquinho sobre a respiração celular. Tá, então vamos lá até a mitocôndria. Então, a respiração celular ela é dividida em 3 partes. A primeira etapa acontece aqui fora, que aqui seria então o citoplasma, né? Aqui no citossol. Então acontece a quebra da glicose, onde é formado 2 moléculas de piruvato. Essa é a primeira etapa. As outras 2 etapas acontecem dentro da mitocôndria. A segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs. Então, aonde esse piruvato vai se transformar em acetil-CoA, vai entrar e vai acontecer aqui no gel, aqui na matriz, né? Então, ele vai ser oxidado, disso vai produzir gás carbônico e vai produzir os elétrons, né? Os hidrogênios, os prótons, que vão ser captados pelas moléculas de NAD e FAD para seguir para a etapa seguinte. Então, a segunda etapa é aqui na matriz, né? Vai ter produção de 2 moléculas de ATP. A terceira etapa é chamada de cadeia respiratória, ela acontece aqui nas cristas mitocondriais, né? Que são as dobras da membrana interna. O que acontece aqui? Então, aqueles prótons, elétrons, né, que foram produzidos, eles vão seguir os prótons, então, e os elétrons que são produzidos seguem uma
cadeia aqui, né, transportadora de elétrons, aonde os NAD e os FAD vão liberando, e com isso eles depois no final eles vão ser presos pela molécula de oxigênio formando a molécula de água. Então esse transporte é capaz de produzir até 36 moléculas de ATP. Então a gente pode dizer que é aqui na crista, né, que é a maior produção energética, né? Então é a que a gente chama essa etapa também de fosforilação oxidativa. Bom, a mitocôndria, como já foi falado, o número dela depende da necessidade energética. Pelo fato dela ter DNA, dela representado aqui em rosa, RNA e ribossomos próprios representados aqui, ela pode se dividir, né, se autodividir conforme a necessidade. Então, ela tem capacidade de autoduplicação. A mitocôndria, além da função de respiração celular, ela é a principal para a apoptose, que é a programação celular, programação de morte celular. É isso que nós tínhamos para apresentar pela mitocôndria, né? Então, obrigado.